Fala galera, boa noite a todos. Mais uma live, Papo de Desenhista. A gente está nessa sequência aí de lives na quinta-feira lá no YouTube e às terças-feiras eu entro aqui no perfil do Instagram para poder fazer um conteúdo, abordar um conteúdo que seja de valor para você que tem um foco, né, em vender os seus desenhos aqui na internet. A galera que for chegando aí, deixa aquele boa noite pra gente, comenta se está tudo ok, o som, o áudio. E o tema que eu trago hoje aqui para vocês é um assunto que eu acho muito pertinente. Eu vejo que tem muitos desenhistas que pegam nessa parte como algo que impedem eles de venderem os seus desenhos na internet, de conseguir fazer dinheiro, né, com a habilidade que eles estão construindo ou que já têm. E o tema da nossa live de hoje vai ser como ter autoridade no desenho realista. Esse tema poderia ser para qualquer outro tipo de área, poderia ser como ter autoridade. Poderia ser para qualquer tipo de área. Você que mexe por exemplo, roupas, você que é um cabeleireiro, mexe com plantas, vale para qualquer área, mas em específico eu vou trazer hoje abordando a nossa área principal aqui, que é o desenho realista. Eu coloquei aqui, eu fiz uma sequência, né, um roteiro para eu não me perder. Dessa vez eu quero trazer as lives, agora vão ser lives com conteúdo mais denso, mais técnico, mais rápido e que traga valores, né, que seja conteúdo de valor para você e do outro lado. Então eu separei aqui o poder que a autoridade tem. Coloquei aqui, o mundo fica mais fácil para quem tem autoridade. Fica mais fácil para vender, para instruir, para persuadir, para punir também, porque um belo exemplo de uma autoridade é um policial militar, civil. Só pelo fato dele já estar ali com a vestimenta, a gente já trata ali como alguma autoridade. O que ele falar ali, você vai aceitar de certa forma, a não ser que esteja quebrando, né, ferindo um direito, aí você venha a questionar. Por exemplo, aí, nós temos o Fabiano Versiano, nosso aluno aí do Realismo na Ponta do Lápis. É um policial, é um belo exemplo de uma autoridade. Se você se deparar com um policial na rua, com certeza o que ele falar ali, você tende a respeitar, porque você vê ele como uma autoridade. Então, eu até coloquei que a autoridade não é algo que você tem, é uma percepção que as pessoas têm de uma outra pessoa. Então, ao me deparar com um policial, na minha cabeça já vem que ele tem uma autoridade, do que ele instruir ali é algo correto, porque ele teve a formação para isso. Então, para quem tem autoridade, é muito mais fácil. Se eu pegar um policial sem a farda dele lá, sem a vestimenta, e ele vier me orientando, eu vou ter uma percepção. Agora, se ele vier fardado com todo o aparato que ele tem ali, vai me trazer mais convicção que, de fato, ali é uma autoridade que ele tem. Então, fica muito mais fácil quem tem autoridade vender, persuadir e até mesmo punir, dando um exemplo aí da parte policial. Certo? Então, professor, mas aí vem o porém, né? Como que eu vou vender mais? Como que eu vou vender mais os meus desenhos se eu ainda não tenho a autoridade? Eu não considero que eu tenha autoridade. Calma que eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer aí para poder gerar e criando essa autoridade. Eu vou dar um belo exemplo de como que a autoridade funciona, um exemplo prático comigo. Eu tenho mais ou menos 2 anos que eu piloto moto e algo comum de quem tem moto ou qualquer veículo é ter que comprar material, né? Um pneu, uma relação, um limpador de para-brisa. Você vai ter que comprar essas peças que é de uso, vai gastar com o tempo, e você vai ter que voltar lá e comprar, certo? Então eu já tenho um hábito muito de comprar as coisas pela internet. Já faz tempos que eu não compro coisas de loja física. Até a galera que tiver aqui, se tiver alguém que tem veículo aí, comenta para mim qual que é o meio que você mais usa para comprar esses tipos de peças. É pela internet? É loja física?
Então, eu já tenho um hábito ali, já tem um tempo já que eu só compro o pneu, por exemplo, vou dar um belo exemplo agora, eu estou precisando comprar o pneu dianteiro da minha moto. Já está ali começando a ficar careca, igual o professor. Então, já acendeu o alerta e agora eu vou fazer o próximo passo, que é buscar resultados. Então, eu citei aqui um exemplo de como que eu poderia comprar esse pneu se eu fosse ir pelos dois caminhos. Então eu coloquei aqui, ó, uma loja física. Quando você vai comprar, você tende a comprar de quem tem autoridade, correto? Vou te dar um exemplo por exemplo, de amizade, né? Final do ano agora, a gente teve um casal que passou pelo casamento, né, o matrimônio, e a gente teve a coincidência de encontrar eles no mesmo local que a gente estava passando férias, e aí a gente conversou muito a respeito de casamento. Eu e minha esposa já temos um ano já de casado, então a gente passou por coisas ali que eles vão começar a passar. Então eu fico imaginando, ele, por exemplo, esse casal, né, o marido, que estava ouvindo a gente conversar, ele pegaria essas dicas, ele sentiria mais confiança em uma pessoa que já é casado ou uma pessoa que não namora? Eu acredito e tendo a acreditar que vocês também vão tender para esse lado de você confia em quem tem autoridade, quem já passou por aquilo. Tem mais convicção quem já passou por aquilo do que uma pessoa que não passou. Então, da mesma forma quando a gente está comprando algo, a gente compra de quem tem autoridade. Então, hoje, eu estou aqui precisando comprar um pneu para minha Phaser 250, precisando do pneu do dianteiro, o traseiro ainda está bom ainda. O que eu iria olhar? Eu ia olhar uma loja física, quais que são ali fatores que fariam eu acreditar que essa loja ela tem uma boa autoridade. Então eu coloquei que o tamanho da loja poderia ser um fator que ia influenciar entre eu comprar de uma loja que está ali pequena, que não tem nenhum logo, que não tem nenhuma placa, que não tem, tá lá só escrito loja de vendo pneus, e tem uma outra loja lá, Story Pneus, com a logomarca, com a imagem do pneu, aquela loja com a fachada linda, grande. Isso daí não traz mais autoridade? Quanto maior essa loja, eu entendo que ela tenha mais estrutura, tenha mais recurso. Então, o tamanho da loja seria um fator importante nessa tomada de decisão minha. A quantidade de produtos no estoque dessa loja. Então, se eu entro ali numa loja que de cara eu já chego e no fundo tá lá aquele monte de pneus, todos novos, um ali, tudo alinhadinho, aquele estoque cheio, uma boa quantidade, e eu chego numa outra loja que eu vejo 2 pneus ali meio muxuruco, tá pouquinho, qual que ia passar mais confiança? Consequentemente, o que tem mais quantidade, correto? Então, olha como que minha tomada de decisão já está tendendo só por essa análise prévia, só de eu chegar na loja e bater esse olho, são fatores ali que já ia influenciar na minha tomada de decisão. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que a autoridade ela é um gatilho mental. Ali é algo que está no subconsciente da gente que vai tender a gente tomar certas decisões. Então, um outro critério também que poderia influenciar nessa escolha minha, chegando em uma loja física, é ver a qualidade das marcas que tem lá dos produtos. Então, eu estou precisando de um pneu, com base no tempo que eu já tenho, aí uns 2 anos de experiência com moto, para mim eu confio muito bem na Pirelli, confio bem na Goodyear, são marcas que eu já considero que são marcas boas. Então, se eu chego numa loja que eu vejo essas marcas que eu confio, que eu já vi propaganda na internet, que eu já vi review na internet, outros pilotos de qualidade, cara que mexe, que é piloto de verdade, que trabalha ali, a profissão dele, o cara indicando essas marcas, olha como que tudo isso vai influenciando na autoridade que eu tenho de chegar lá naquela loja e de fato ver que ela está vendendo produtos de qualidade. Então, mais um ponto positivo. Cheguei, vi esses aspectos, já ganhei, já estou com uma confiança legal. Agora imagine eu chegar lá no balcão, conversar com o vendedor lá e o vendedor falar para mim a especificação técnica, ele mostrar que ele tem um conhecimento do pneu, que ele sabe falar bem, o cara conhece, ele já usou, você fala, não, Fabião, pode usar esse pneu aqui porque eu tenho na minha moto, eu uso ele, vale muito a pena, mesmo que você vai pagar mais caro, mas compensa porque ele tem mais durabilidade.
Então, olha para você ver, eu conversar com um cara que tem um conhecimento é mais autoridade do que se eu chegar numa loja lá que não tem tamanho, que não tem estoque, e que o vendedor, eu chego lá, ele parece que ele não conhece. Eu já vou julgar ele só pela vestimenta dele. Ih, será que esse cara tem cara que ele anda de moto? Tá com muita cara, não. Aquilo ali já é critérios que vai fortalecendo cada vez mais você tomar a decisão de comprar o pneu numa loja X ou na loja Y. Então, mais um fator que eu coloquei aqui é o valor dos produtos. Então, imagina se eu chego numa loja que só tem produto barato. Eu chego lá, eu estou comprando um pneu, que é um acessório de segurança. Então, eu já tenho um critério meu que é, na parte de segurança, não economizar com marca. Se eu for comprar um pneu lá para minha moto, eu prefiro pagar mais caro numa marca mais cara do que economizar 100, 200 reais no pneu, que é algo que eu vou estar usando o tempo todo ali, e qualquer questão de defeito nele vai influenciar na minha segurança. Então, se eu chego numa loja que só tem produto barato, eu chego lá, um pneu bom aí tá na faixa de um dianteiro, uns 350 reais. Aí eu chego lá na loja, só tem pneu de 50 reais. Tem pneu de 100. Ali já é um fator para eu poder começar a desconfiar. Falar, será que são produtos bons? Então, se eu chego numa loja que só tem produto barato, ali eu tendo a não ter tanta autoridade quanto se eu chegar numa loja que tem produto mediano, tem produto top de linha e tem o barato também. Eu consigo ver que ali a loja tem uma quantidade de produto que ele vai atender todo tipo de cliente. Para mim passa muito mais autoridade do que eu chegar num lugar que só está com valor barato. Infelizmente a gente vai julgar que as coisas que estão com valor muito abaixo, elas são produtos piores, correto? Então, a visão de algo ser barato é ruim também. Por isso que eu abordo, falo com os meus alunos. Eu não aconselho aluno que ainda não está com a técnica boa começar a pegar as encomendas, porque um dos critérios dele é sentir que não tem essa autoridade, ele vai jogar o preço dele mais abaixo, e quando ele joga mais abaixo, ele está atraindo cliente que vai querer só pela questão do valor. E muitas pessoas vão começar até a desmerecer. Vai, nossa, mas esse cara, esse desenho dele valia era 500 reais, o cara tá cobrando 100. Nossa, tá muito... Ele não tá dando... O próprio cliente vê que ele não tá dando o valor necessário. Então, é mais um exemplo aí da importância de ter a autoridade. Aí agora, seguindo por essa lógica, que se eu estivesse comprando um pneu, eu cheguei numa loja física e hoje a minha metodologia de compra eu prefiro fazer pela internet, vou falar com vocês o que eu uso hoje para poder comprar um pneu para minha moto, que é a situação que eu estou passando agora. Eu já tenho tempos já que eu comprei pelo Mercado Livre, então vou te dar um exemplo. O Mercado Livre já é uma plataforma que tem autoridade. E essa autoridade foi criada na minha cabeça através de exemplos. Quantas vezes eu já comprei lá e não tive problema algum. Quantas vezes eu já vi no meu subconsciente ali que eu vi um jogo de futebol e tá lá o logo do Mercado Livre na camisa do Flamengo. Aquilo ali não tem ninguém falando de Mercado Livre, mas tá lá a camisa do Gerson, camisa 10, o cara top do Flamengo lá, mostrando que o Mercado Livre patrocina eles. Então, aquilo ali para mim já gera mais autoridade. Eu falo, ó, essa marca está patrocinando um dos maiores clubes do Brasil, está passando na televisão, é sinal que é uma marca de qualidade. Quantas vezes eu já vi propaganda aqui, ó, na tela da minha televisão, passando coisa de Mercado Livre. Então, isso tudo a marca investe para deixar essa memória na cabeça da gente que é uma marca que tem autoridade. Então, com todas essas experiências que eu já tive, com o tempo todo, vendo o anúncio ali, ó, avisando a marca sem falar nada, só com o logo dela eu consigo ver que ela é uma marca confiável, eu já tendo a acreditar que hoje eu prefiro comprar pelo Mercado Livre. E uma das coisas de quem já passou pela experiência e foi positivo é a gente manter essa sequência, esse padrão. Porque raciocina comigo, se eu já estou comprando em um lugar que está positivo, que está me dando um bom resultado, para que eu vou gastar energia em testar um novo que eu não sei, que possa me dar problema? O ser humano sempre vai tender a preferir o caminho mais fácil.
Isso daí eu estava até vendo a importância de ter rotina. A rotina, ela não é um ponto negativo também. Eu vejo muitas pessoas que falam, eu caí na rotina. Mas a rotina nada mais é do que você trilhar o caminho que você já sabe, você não vai ter que gastar energia tentando descobrir. Por exemplo, eu ando muito de moto, então tem caminhos ali, ó, que às vezes eu tenho duas opções de rotas. Eu tenho uma rota que eu passo todo dia, então eu já sei até o buraco, onde que tem lá, onde que tem um buraco, que tem uma chance da minha moto cair, eu já sei, eu já faço aquilo automático, porque eu já passei tantas vezes. E às vezes eu tenho um outro caminho, que pode ser até mais curto, mais rápido, mas eu não estou afim de gastar energia em ter que calcular essa rota, em passar em algo novo. Então o corpo da gente tende, a mente da gente tende a querer seguir a rotina. Então a minha rotina, que já foi de ter comprado no Mercado Livre e ter dado certo, ela tende a continuar. Então, um exemplo aí que eu já tenho, que na minha cabeça está que o Mercado Livre é uma autoridade, um lugar onde que eu posso comprar os meus pneus com tranquilidade. Isso também vai da metodologia do site. Então eu sei que se eu fizer uma compra, o vendedor não enviar o meu produto, eu tiver algum problema, eu posso questionar o Mercado Livre, que eles vão me devolver esse dinheiro, então me traz uma segurança maior, certo? E aí vem o ponto interessante para você que está assistindo a minha live aqui e quer trazer isso para os seus desenhos aqui na internet. Uma loja online, ela precisa trazer todos esses critérios que eu citei de uma loja física, só que no digital. E aí o meio que você vai usar isso é diferente do meio físico. Então, um dos exemplos que eu coloquei aqui, ó, lembra que eu falei que da loja física tem um bom tamanho, uma loja grande, ela traz mais autoridade do que uma loja pequena? Como que eu vou mostrar isso na internet, se na internet a minha loja é um link, é um conjunto de código ali que alguém clica? Você pode entrar aí, pode ver exemplos de lojas que colocam lá fotos da sua loja, fachada, muitas vezes são lojas que vendem online, mas tem ela física também. Então, no anúncio lá, o vendedor faz questão de deixar a foto da fachada da loja dele, do tamanho da loja. Ah, professor, é só online? E se ele não vende presencial? Tem lá a parte de a métrica, quantas vendas que essa loja já fez. Isso daí é um item muito forte. Quantas vezes você já entrou lá e viu, ah, beleza, esse cara tem 10 mil vendas, tem um outro lá que fez 1000. Qual que tende você a ter mais tranquilidade em querer fechar? É com o que tem mais autoridade. A autoridade aí, ela está transcrita através de um valor. Pode ser o 10 mil vendas, pode ser lá quantas pessoas que já, 100 clientes satisfeitos. Então, alguma forma de metrificar isso daí vai estar lá no site. Aí eu coloquei aqui abaixo também, né, o número de vendas, que é uma das formas de trazer autoridade. Então eu deixei essa parte de número de vendas, que é um ponto que você pode usar no seu perfil para poder embasar, deixar com mais autoridade o seu perfil. Se alguém aqui que me acompanha entrar lá no meu Fabiano GS, vai ver lá que uma das coisas que eu coloco lá é mais de 300 encomendas entregues. Aí eu faço questão de sinalizar quais que foram os países que eu já enviei meu desenho. Então tem aqui no Brasil, Estados Unidos, França, Portugal, Japão. Então quanto mais eu embaso, eu deixo ali números, e dessa parte tem que ser bem sincero. Não adianta eu fingir, eu vou colocar lá que eu tenho 1000 encomendas, sendo que eu não tenho, aí fica algo falso, né? Então nunca minta isso. Ô professor, mas eu já fiz 10 encomendas, só acha interessante eu colocar lá? Quando você está se tratando com valores muito abaixos, por exemplo, uma boa métrica, imagina alguém que está querendo comprar, vou te dar o exemplo do pneu, que é algo que eu vou ter que comprar. Eu chegar lá e entrar numa loja, eu ver que tem uma loja que tem 10 vendas de pneus, e aí eu entro, tem uma outra lá que tem 200, qual que vai trazer mais confiança? Então, se você ainda não chegou nesse patamar de um número que seja legal, é melhor você não considerar, não colocar ele lá, deixa só a sua descrição do qual, o tanto que o seu produto, que é o seu desenho, agrega, traz na vida das pessoas. Então, uma das descrições que eu deixo lá no meu perfil é: surpreenda a pessoa que você ama com um presente único e especial, que é algo que eu considero real,
é algo que eu acredito. E como eu já tenho muitos exemplos, vários pedidos lá, eu coloquei uma métrica que é um valor real que eu considero que eu já tenho entregue. Então, isso daí, numa loja que é online, vai contar muito. Quantas vezes você já comprou algo aí, considerando a quantidade de vendas que essa loja já teve. Eu mesmo, os pneus aonde que eu compro aqui pelo Mercado Livre, a loja que eu compro lá está lá com mais de 10 mil vendas desse produto. Então, para mim, traz muita autoridade a questão do número dessas vendas, certo? Outro ponto que uma loja online vai ter que trazer isso para poder criar uma autoridade é a parte de resposta das dúvidas. Lembra que eu dei o exemplo de uma loja física, se eu fosse comprar um pneu, eu chegar lá e perguntar ao vendedor sobre qual pneu que ele me aconselha? Se lá na loja física ele falou, Fabiano, compra esse pneu aqui porque eu já tenho na minha moto, eu gosto desse resultado aqui, compra mesmo que ele é mais caro, você pode comprar porque ele tem mais durabilidade. A mesma coisa é na parte de dúvidas. Quantas vezes você já entrou ali no Mercado Livre ali e viu lá alguém que perguntou, eu gostaria de saber se esse pneu aqui encaixa na minha moto tal. Aí vem uma pessoa, olha, a sua moto tal não tem capacidade, o pneu é isso, é isso. A pessoa mostra, o vendedor mostra que tem conhecimento do assunto. Isso daí faz total diferença. Eu vou citar um belo exemplo que eu vi na internet, que é a importância de ter conhecimento do que você está fazendo. E o último ponto que eu coloquei aqui é o feedback dos clientes. Esse daí, para mim, é o mais forte de todos. Por exemplo, se um cara tem lá 10 mil vendas de pneus, só que na parte da avaliação de 5 estrelas ele está com 2, está com 3, passa confiança? Ou você preferia comprar de uma pessoa que tem 2 mil vendas, mas essas 2 mil está entre 4 e 5 estrelas? O que pesa mais? O número do que, a quantidade vendida ou a opinião sincera de quem já comprou e recebeu? Para mim faz muito sentido a opinião sincera de quem já comprou e já recebeu. Então essa avaliação é muito importante. Então, o que eu quero trazer para vocês através desse exemplo que eu fiz aqui sobre uma loja online de pneus, por exemplo. O que você pode aplicar nos seus desenhos para gerar essa autoridade? O ponto mais importante que eu quero que você entenda é você realmente acreditar que o seu desenho tem um potencial de transformar a vida das pessoas, de trazer emoção. Isso, para mim, eu acho que é o ponto mais importante. Quando o desenhista entende o poder que o desenho dele tem nas mãos, né, o poder que ele tem nas mãos, literalmente, é a virada de chave, sabe? Porque fica muito mais fácil de você ter autoridade, confiar realmente que o seu desenho tem valor, que ele atende o que as pessoas estão querendo. Então, chegou nesse ponto, você entendeu que realmente o seu desenho tem valor, porque o que eu mais vejo é muitos desenhistas que gostam de desenhar, mas ele não acredita de fato, assim, fala, eu faço desenho, mas é só por hobby. Eu só desenho ali uma vez ou outra, tem um ou outro que gosta do meu desenho. Às vezes eu vejo essa falta de realmente, esse é meu desenho e eu acredito no valor que ele tem. Tanto no valor financeiro quanto no valor emocional. Então eu coloquei aqui um dos pontos que você vai conseguir gerar autoridade com os seus desenhos realistas aqui na internet é a divulgação. Divulgação é um pilar fundamental para que o seu negócio se sustente. Se você quer fazer uma renda com os seus desenhos, você precisa divulgar. Novamente eu falo sobre não adianta não ser visto. O que não é visto não é desejado. Então você precisa divulgar. E como que você pode divulgar isso? Você pode gravar processos do seu desenho, galera. Uma dica muito boa para quem tem dificuldade de criar o processo do seu desenho, é algo que eu faço aqui com os meus desenhos, é o quê? Às vezes o celular pode estar te influenciando a perder tempo. Você está ali desenhando, notificação, desenhando, notificação. O que você pode fazer? Desativa a internet, bota o seu celular para gravar o seu desenho. O seu celular vai ser o seu patrão. Você vai ser forçado a realmente estar desenhando. Enquanto você desenha, você está gravando o processo. Terminou esse desenho, você pode fazer um Reels, você pode fazer um vídeo acelerado, você pode divulgar isso no YouTube, você tem um Short, você tem TikTok, tem Kawaii. Olha o tanto de rede que você, com apenas um vídeo, você pode estar distribuindo.
Então, a divulgação é a alma do negócio. E não estou nem considerando a parte paga, que é onde que você vai injetar, né, investir dinheiro para fazer uma divulgação. Aqui a gente está considerando só as ferramentas gratuitas que o próprio Instagram, Facebook, qualquer plataforma aí tem. Outro ponto que eu coloquei aqui, ó, muito importante, da divulgação é você começar a fazer divulgação de desenhos mais complexos. O que significa isso, professor? Vou te dar um belo exemplo. Se você voltar no meu Facebook ou no meu Instagram, pode voltar lá. 2015 foi o ano que eu comecei a divulgar os meus desenhos aqui na internet. Mais especificamente o Instagram, porque o Facebook eu já tinha desde 2012. Você vai ver que os primeiros vídeos, na verdade vídeos eu nem postava, só fotos. As primeiras fotos que eu postei foram só desenhos de olhos. Era só o que eu desenhava, galera. O que eu mais fazia era desenho de olho. É legal? Sim. Mas é um desenho complexo? Ao meu ver, dependendo da qualidade, né, a quantidade de detalhes, sim, é complexo. Mas o que vai gerar mais autoridade? Eu fazer um desenho só de um olho, uma partezinha pequena do desenho, ou eu fazer um desenho de um rosto completo? Então, eu notei que as pessoas começaram a gostar mais do meu desenho, gerar mais interesse, curiosidade a partir do momento que eu comecei a fazer desenhos mais complexos. Então, eu saí de desenhos que era só o olho e uma sobrancelha para fazer um desenho de um cabelo ruivo. A Marina Rui Barbosa foi o primeiro desenho que eu fiz, assim, que eu considero que foi um ótimo desenho e teve uma repercussão muito boa porque a própria atriz repostou o meu desenho. Então, quando você dá esse passo de sair ali do que você já está acostumado de sempre desenhar, o que você está desenhando hoje? Ah, eu só faço desenho de rosto, faço só cabelo liso, hoje eu tenho feito só textura de malha, que é mais rápido, mais fácil. Tenta sair, dar esse próximo passo. Posso dizer assim que uma das coisas que mais fortaleceu as minhas divulgações aqui foram fazer desenhos mais difíceis, porque as pessoas começam a entender que se você está fazendo algo que outras pessoas não estão fazendo, que é mais difícil, você tem mais autoridade, entende? Se eu pegar um desenhista aqui que eu vejo só olhos e depois eu vejo um outro que está fazendo uma imagem enorme, complexa, com muita textura, qual para mim tem mais autoridade? Para mim é o que está fazendo um desenho mais complexo. Então esse é um bom exemplo que você dá um próximo passo aí nos seus desenhos, pode fazer uma grande diferença na sua divulgação. O outro ponto que eu coloquei aqui, mostrar que o seu desenho gera valor. Lembra que eu falei da parte da avaliação lá numa loja online, por exemplo, dos pneus? Uma pessoa que comprasse colocou lá, nossa, 5 estrelas, porque esse pneu aqui eu vi que ele tem uma qualidade muito boa, comparada com o outro que eu tinha, esse daqui não escorrega. Então a pessoa viu que aquele produto gerou valor. O valor para ele é o quê? Não escorregar e acontecer um acidente, que é a última coisa que a pessoa quer. Então a pessoa viu que pagou o produto e teve uma geração de valor. Você tem que trazer isso também para os seus desenhos. E como que você vai fazer isso? Como que você mostra que o seu desenho está gerando valor? Para mim, hoje, o valor mais forte que eu trago nas minhas encomendas é o poder de impactar a pessoa que você ama. Para mim, essa é a mensagem mais forte. É você conseguir tirar uma emoção de uma pessoa que você tem muito apego, tem um vínculo muito forte. E como que eu faço isso? Pegando exemplos de pessoas que entregaram esses desenhos aos seus entes queridos e esses entes queridos gerou a emoção. Qual que é a emoção? Chorar, emocionar, cair em prantos, igual eu já vi. Como que eu já quebrei objeção? Um dos desenhos, assim, para mim foi muito positivo. Eu vejo, com esses anos que eu tenho mexendo com os desenhos, que homens tendem a ser mais durões. Eles mostram menos a emoção do que uma mulher. Quantas vezes eu já fiz desenhos que o marido ou o namorado entregou à esposa e a mulher chorou, e emocionou, e fez aquele vídeo lindo. E quando é homem, muitas vezes os homens recebem, nossa, que top, nossa, nem parece que é desenho. Você vê aquela postura mais rígida, você vê que a pessoa não quebrou, não conseguiu quebrar o homem ali tão fácil com o desenho. E um dos desenhos que eu fiz que teve uma repercussão muito boa foi uma filha que presenteou seu pai na hora que o pai recebeu o desenho
dele com a sua mãe, que já tinha falecido, e eles nunca tiraram a foto juntas, e o pai caiu em prantos, ali quebrou uma grande objeção de várias outras mulheres que queriam presentear um homem, mas com aquela ideia, nossa, será que se eu der esse desenho, esse cara vai emocionar? Será? Eu vejo um homem tão durão, e aí a pessoa vê um vídeo de uma pessoa entregando, e um homem que no vídeo lá era um porte físico alto, forte, chorando igual uma criança ao receber um desenho, a pessoa fala, não, se esse cara desse tamanho aí tá chorando desse jeito, não vai ser meu marido que não vai chorar. Então, viu como que eu posso mostrar que o meu desenho está gerando valor através de um conteúdo que você pode estimular os seus clientes a receberem, a fazerem esse conteúdo para você de graça? Por exemplo, eu hoje, quando eu faço o envio dos desenhos, eu falo com esses clientes, olha, se der, na hora que for fazer a entrega, grava um vídeo para mim, eu amo ver a reação dos clientes. Fiz um pedido ali sincero, honesto, e a maioria das vezes as pessoas fazem questão, porque para elas é o ponto mais alto do desenho, é a entrega e uma pessoa se emocionar. Então, através disso, você vai gerando exemplos ali, e quanto mais exemplos você tiver, mais autoridade você vai criando. Eu coloquei aqui, né, vídeo das entregas dos clientes. Então, outra forma também que eu falei que é muito importante, que é a avaliação. Então, se tem lá a loja de pneu que tem avaliação de 5 estrelinhas, tem 4, 5 que o cliente deu, é muito bom. Da mesma forma, uma resposta de um WhatsApp do seu cliente ali falando que o seu desenho chegou perfeitamente, que atendeu às expectativas, que ele está emocionado. Quanto mais emoção essa mensagem da pessoa passar e mais verdadeira, mais forte, mais autoridade as pessoas que estão vendo essa mensagem vai criar essa percepção de você. Lembra que eu falei que a autoridade é uma percepção que outras pessoas têm de você. Então, eu coloquei aqui um outro exemplo, que é a forma como você mostra o conhecimento sobre esse assunto. E eu coloquei em especial aqui o exemplo da história do Ricardo Ventura. Ricardo Ventura é um cientista comportamental aqui da internet. Acredito que possa ter pessoas que já viram conteúdos dele. É a respeito de comportamento mesmo do indivíduo, como que as pessoas mentem. Ele prega muito nessa parte de como identificar se uma pessoa está mentindo ou não. E ele deu um belo exemplo do tanto que a importância da persuasão e a pessoa mostrar que tem o conhecimento daquilo é um fator muito forte para a tomada de decisão do seu cliente. Então ele deu o exemplo que ele estava com uma moto, a necessidade que ele tinha, qual que era o problema? Comprar um capacete. Então ele jogou na internet, pesquisou lá, lojas de capacetes para motos. Achou algumas lojas que era referência, passou lá na loja, quanto que é esse capacete? R$3.000. Passou em outra, quanto que é esse capacete? R$2.000. Passou em outra loja, 1.500. Várias lojas ali, os vendedores foram só falando os valores, preços. E aí, um vendedor chegou para ele e falou assim, ele perguntou qual que é o valor do capacete. O vendedor falou assim, qual moto que você tem? Já quebrou totalmente aquele ciclo que ele estava. Foi em várias lojas, só preço, preço, preço. Um vendedor perguntou, qual que é a moto que você tem? Aí ele respondeu, olha, eu tenho uma Harley. Então o vendedor falou, não, então você não precisa desse modelo aqui, porque esse modelo aqui é para motos que vão chegar na velocidade de 250 km por hora, 300 km por hora. A sua moto chega nessa velocidade? Ele falou, não, minha moto chega em 120, 130, porque é uma moto mais robusta, mais pesada. Então o vendedor falou, não, então se a sua moto está nessa faixa de velocidade, você precisa desse capacete aqui. Viu como é que a abordagem do vendedor mudou todinha essa percepção que ele tinha? O vendedor fez com que ele comprasse o capacete que o vendedor de fato queria passar para ele. Ele sentiu confiança porque mostrou que o vendedor entendia do assunto, deu argumentos ali lógicos para ele, e esse Ricardo Ventura falou que depois ele comprou esse capacete. Quando ele foi comprar o capacete da esposa dele, adivinha qual a loja que ele voltou para poder comprar? Justamente essa do vendedor que mostrou que tinha o conhecimento desse assunto. Então, você mostrar que você entende dos seus desenhos, do que você está vendendo, é muito forte na hora de você vender os seus desenhos. Vou te dar uns simples exemplos de situações que às vezes eu passo. Primeira coisa que a pessoa manda mensagem, oi Fabiano, boa tarde, tudo bem? Qual que é o valor do seu desenho? Quanto é o seu trabalho?
Quanto fica para fazer isso? Eu tenho a minha tabela que eu mando para o cliente e eu poderia só mandar tabela, ó, valor, 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 igual o Ricardo aqui passou por essa situação. Mas já teve situações do cliente ficar na dúvida. Ah, Fabiano, nossa, eu não sei, qual o tamanho que você me indica? Qual que seria o melhor? Aí eu falo, olha, qual que é o seu objetivo? Ah, eu queria presentear meu namorado para colocar esse quadro. Aí eu pergunto, aonde você colocaria esse quadro? Eu gostaria de colocar na sala. Então, para mim, eu falo, olha, o tamanho A2 é um tamanho 60 por 42, é um bom tamanho para uma sala, porque ele ocupa mais espaço, o desenho vai ficar mais visível. Ah, Fabiano, mas eu queria agora colocar no quarto. Olha, mesmo eu sendo desenhista e eu quero vender o tamanho maior, porque eu vou lucrar maior, quantas vezes eu já falei, olha, para essa situação eu te indicaria um tamanho A3. É um tamanho mediano, vai combinar melhor com o quarto, é melhor para um desenho de criança. Quantas pessoas já chegaram com fotos aqui de criança? Ô, Fabiano, eu quero o desenho. Falei, para onde você quer pôr? Ah, eu quero colocar no quarto do meu filho. E o quarto é pequenininho, simplesinho, assim, pouco espaço. Então, pessoal, qual que você me indica? Eu, como vendedor, poderia falar A1. A1 é o melhor tamanho. Vai encher a parede toda de desenho, eu vou ganhar mais porque é um desenho. Mas eu falo, olha, considerando que é uma criança, eu te aconselharia a usar uma moldura branca, porque a moldura branca ela deixa o desenho mais suave. Um tamanho A4, para mim, eu considero ideal, mais suave. Olha para você ver outros clientes aqui que já compraram o A4 e colocou no desenho colocou no quarto. Olha como que ficou mais suave, né? Mais leve. Então, mostrar que você, de fato, está vendendo algo que você entende e que você está vendendo o que é melhor para o seu cliente, e não o que é bom para o seu bolso, isso daí vai fazer uma diferença muito grande. Viu a analogia do capacete? Como que o vendedor mostrou que era melhor para o motoqueiro e não para o bolso dele. Ele poderia vender o capacete lá da moto de 300 km por hora, porque é um capacete mais caro. Mas, de fato, ele mostrou, e com base, né, com argumento, que isso é o mais importante, da importância de conhecer o assunto. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, que o que vai te tornar ser uma autoridade no desenho realista é você mostrar que, de fato, entende o desenho realista. Você conhece do tamanho, do que você faz, do seu produto, dos exemplos que você já passou. E quanto mais você passar, né, mais provas, mais exemplos, mais horas de voo ali, literalmente, mais convicção, mais autoridade, quem está querendo comprar o seu desenho vai ter de você. E aí, vem aqui do porquê que hoje isso é uma grande oportunidade para você que só desenha por hobby, está começando a mexer com os desenhos e está pensando em vender, ou que não tenha pensado também, só gosto de fazer desenho porque eu gosto mesmo, é só para mim. Antigamente, para uma pessoa mostrar que ela tinha autoridade, um dos métodos mais comuns aí era a publicação de livros, certo? Você conhece aí alguém que é autoridade num determinado assunto porque publicou um livro. Artigos, pessoas que iam para a área acadêmica, investia anos e anos ali publicando artigo da parte científica, muito estudo. Mas, hoje em dia, você também conhece, eu vou te dar um exemplo, você tem mais referências de autoridades de pessoas aqui na internet ou de pessoas que publicaram livro? Por exemplo, no mercado financeiro, quem você considera uma boa autoridade aí, que fala sobre o conteúdo de investimento, dessa parte financeira? Quantas referências que você tem, quantas pessoas você considera que é autoridade porque você leu o livro ou porque você viu aqui na internet? Eu quero que você faça essa reflexão. Eu acredito que a maioria de vocês está muito no mercado, está muito inserido no digital. Eu tenho muito mais referências para minha autoridade no digital aqui do que, de fato, numa publicação de um livro. Quantas pessoas que a gente conhece, você já leu um livro de um cara que você fala, não é, esse cara não vou nem falar a palavra aqui para não atrapalhar a nossa audiência, né? Mas esse cara é incrível. Você lê o livro lá e fala, ele tem muito conhecimento, mas quantas vezes você já viu outras pessoas
que às vezes não tem o mesmo nível de conhecimento de uma pessoa que publicou um livro, mas aqui na internet o cara tem uma autoridade, ele tem uma quantidade de pessoas que acreditam no que ele está falando muito maior. Então, a gente pode pegar, por exemplo, quantas pessoas que estão lá na livraria, que tem um conhecimento enorme, é uma autoridade muito maior, mas se você entra aqui na internet, você vê pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento igual o cara da livraria, mas tem uma autoridade muito maior. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje vocês têm a oportunidade de mostrar a sua autoridade através da internet. E aí você não precisa pagar. Por quê? Se você precisasse publicar um livro, você ia ter que gastar, você ia ter que investir, você ia ter que ter horas ali, conversar com uma editora, pagar para poder começar a ter resultado. Hoje em dia, com a internet, olha para você ver, se um livro você levaria aí, por exemplo, 6 meses para escrever um livro e depois mais 3 meses para poder começar a botar em várias livrarias ali para começar a vender o seu conhecimento, mostrar que você entende do assunto. Com o Instagram, você cria seu Instagram aqui com coisa de 2 minutos, você já tem uma conta. Você tem uma conta, você pode postar ilimitado. Ah, quero postar 10 vídeos de desenhos por dia. Fica à vontade. Livros, se você for publicar um livro aí sobre o desenho realista, quanto que você teria que investir para poder publicar? Você teria essa quantidade de ferramenta? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que hoje vocês estão na melhor era para poder se tornar autoridade. Professor, não me vejo autoridade, não vejo que eu não tenho, não sei. Não sei se eu tenho autoridade para isso, não sei se eu tenho dinheiro. Estou te mostrando aqui vários pontos de que você não precisa, o fator dinheiro não é um quesito para te tornar uma autoridade aqui. O que você precisa fazer é aproveitar esses recursos, essas ferramentas, viu várias dicas que eu passei aqui do que você pode aplicar, igual eu dei um exemplo de uma loja online, e que a partir do momento que começa a vender os seus desenhos aqui na internet, é como se você tivesse uma loja. E a sua loja ela precisa de uma vitrine, ela precisa de uma prateleira mostrando cada lugar ali, onde você tem cada tipo de produto. Você precisa de um lugar onde mostra o feedback desses clientes, a avaliação dos seus clientes. Então, ferramentas tem e a gente está aí no melhor momento para você se tornar uma autoridade no desenho realista. Professor, estou começando do zero, não sei por onde começar. Pega esses pontos que eu te falei, modela um bom exemplo de você começar a criar. Eu falo assim, a internet hoje, a gente vê muito conteúdo que ele é replicado. Você vê que pessoas que fizeram sucesso aqui no Brasil, muitas vezes modelou exemplos de fora. Um belo exemplo aí é o Flow, né? Podcast, um dos maiores aí. Eu acompanhei eles desde a época que eles estavam começando. E pra gente aqui foi uma grande novidade, mas podcast, para quem conhece os Estados Unidos, tem anos que tem um podcast lá. E nada mais é, o que eles fizeram? Replicaram o modelo de autoridade lá nos Estados Unidos, trouxeram essa novidade aqui para o Brasil e hoje eles são considerados um exemplo de autoridade. Mas eles foram a pessoa que criou a ideia inicial? Não, eles modelaram e trouxeram esse negócio para o produto deles. Então, o que você pode fazer se você considera que você não tem exemplo nenhum de autoridade? Pega a pessoa que você considera que é autoridade. Você é do desenho realista, eu tenho certeza que você segue pessoas que você considera como uma autoridade, uma referência para vocês. Começa a modelar o que você vê que eles estão fazendo, que para você é autoridade. Ah, esse cara posta vídeos fazendo desenhos, as partes mais difíceis do desenho. Aquilo ali para mim mostra que ele tem autoridade em fazer texturas difíceis. Começa a treinar a sua habilidade, a sua textura ali e faz vídeos também. Aí esse cara tá fazendo live, ele entra à noite desenhando, mostrando os desenhos dele ali. Na hora que eu entro na live e vejo o desenho dele, eu sinto confiança. Modela, começa a fazer isso também. Então, é um bom exemplo para você que está iniciando e está sem ideias. E eu, como professor aqui, que me considero uma autoridade no desenho realista, eu tenho meu perfil de vendas lá, que é o Fabiano_GS. Se você não tem referência, eu acredito que tem, mas se você está meio perdido, pega o meu perfil lá
de vendas e começo a analisar as coisas que eu tenho feito lá para poder divulgar. Várias pessoas já mandaram mensagem: "Ô, professor, eu vejo que você está o tempo todo fazendo encomendas, me passa o segredo do porquê que você está sempre com pedidos." E hoje, se eu posso agradecer, eu não tenho nada que questionar, porque mesmo sem tanta divulgação, que é algo que eu pego tanto aqui no pé, né? Eu falo tanto que a divulgação é a alma do negócio. Lá no meu perfil eu não tenho feito uma divulgação tão forte assim. E sem essa divulgação forte, eu já tenho casos aqui que às vezes eu até recuso o desenho, tem que deixar mais para frente porque eu estou com a agenda bem cheia. Então você que está aí começando pode pegar todos esses exemplos aí para se tornar uma autoridade no desenho realista. Pessoal, foi praticamente aí 40, 50 minutos de um conteúdo bem denso, né? Acredito que essa metodologia bem scriptada facilita a interpretação, né? A absorção do conhecimento que eu quero trazer para vocês. A gente está caminhando no final da live. Quem está assistindo a nossa live aqui tem alguma dúvida, pode aproveitar esse momento agora para poder mandar perguntas relacionadas ao tema aí, que o professor aqui vai responder. Beleza? Vou beber uma água aqui, porque o professor já falou demais. Fiz uma pergunta lá e a galera não respondeu, hein? Tem algum motoqueiro aqui? Se tiver algum motoqueiro aí, responde pra gente. Gostaria de saber. Pessoal, só mais um aviso, né? Que as nossas lives aqui, a partir de agora, eu vou começar a trazer temas bem específicos, né? Dessa área. Então, hoje foi um tema bem focado de quem tem algumas objeções, tem dúvidas. Você que é seguidor novo, tá chegando aqui, chegaram algumas pessoas no meu perfil aqui, que eu vi que são desenhistas, tá chegando uma galera bem aquecida, um público bem exato, que é o público desse perfil aqui. Você que chegou recentemente aí, tem curiosidades, tem dúvidas, tem temas que queria sugerir, pode deixar aqui, manda lá no meu Instagram, no direct, manda no pessoal lá, coisas que você gostaria de ouvir aqui. Para mim vai ser muito importante ter essa contribuição de vocês também, porque eu estou aqui fazendo conteúdo para vocês. Então, quando eu falo de um assunto que é o que vocês têm dúvida e querem ouvir, fica muito mais fácil, né, essa compartilhação, né, esse compartilhamento de ideias. Certo? Galera, não vi mensagem nenhuma aqui por enquanto. Se você gostou desse conteúdo, eu tenho falado isso em toda live que eu estou fazendo. A partir de hoje, eu não quero só like. Sabe aquele negócio de pedir? Fala assim, deixa o like, ajuda aí, fortalece. Eu nunca fui um cara muito de gostar de pedir as coisas assim, principalmente aqui em rede social. Porque eu entendo que quando você pede, a pessoa cria uma objeção, fica assim, esse cara tá pedindo, só porque pediu eu não vou fazer. Então, a partir de hoje, você que me acompanha aqui, eu quero que você seja bem sincero. Terminou a live, terminou qualquer conteúdo meu, entendeu que o que eu falei aqui trouxe algum ponto positivo? Beleza, esse cara trouxe um ponto que eu não tinha pensado e trouxe uma dica que eu acho legal, que eu vou aplicar para ver se tem resultado. Se você de fato considerar que essa live foi um conteúdo de valor, eu te peço, deixa sinceramente aí seu like, seu comentário positivo, mas se você também não considera que não agregou em nada, tá tudo honesto, tá tudo certo. Eu não te passei o que você talvez estava almejando e também eu não vou te pedir uma coisa que você não está sentindo honesto em passar. Então, seja honesto, no final da live, gostou do conteúdo, dá um like, deixa um comentário, manda pro seu amiguinho, que talvez está precisando ouvir isso. E no mais é isso. Vamos caminhando para o nosso final da live. Eu agradeço a participação de vocês aí. Avisar que toda quinta-feira eu tenho a live lá no YouTube, 19h59, são as nossas lives lá, e lá eu entro desenhando de fato. Aí vocês não verão o rosto do professor, é um conteúdo mais de bate-papo, a gente conversa muita coisa. Cara, cada live que a gente tem feito lá tem sido muito bacana a interação, porque lá é um chat muito ativo. O pessoal gosta de conversar e eu vou batendo papo, eu pergunto. Então é uma live ali boa para você que é desenhista e quer descontrair, quer ir desenhando e trocando uma ideia com pessoas que também estão fazendo a mesma coisa que você.
tá bom? Convido você lá para participar também. Então, encerrando a nossa live aqui, uma excelente noite a todos, bom descanso a todos, não esqueçam que desenho é prática, então constância nisso também, e nós nos vemos na nossa live de quinta-feira às 19h59. Um forte abraço a todos e até a próxima. Falou, galera!